Fala bom dia, querido. Que bom que você está aqui. Na verdade, estava te esperando aqui. Meninos, obrigado. As crianças vão estar se retirando. Se comportem, viu, crianças? Tudo bem com você? Esperava você poder se acomodar aí para a gente dar sequência nessa outra parte do culto agora. Antes de eu introduzir a palavra, a minha esposa pediu para compartilhar algo que Deus colocou no coração dela. Então, por favor, baby. Esse povo não é brincadeira, não. Se você chegar aqui domingo que vem, é capaz de ter um púlpito construído aqui. No final do culto, eles desmontam para poder criar uma estrutura. Já tem microfone sem fio. Não é brincadeira esse povo, não. Dá uma salva de palmas a todos que estão trabalhando. Muito obrigado a todos. Amém. Gostaria de dar uma palavra rapidinho sobre a música que foi cantada sobre 1000 gerações, né? Que é a bênção do Senhor, né? Que ele está falando sobre os salmos, né? E ontem eu estava conversando com meus irmãos, a gente se liga juntos, né? E aí a gente conversa de todas essas coisas. E um dos meus irmãos acabava de voltar do Panamá, ele tinha feito uma viagem missionária. E aí ele estava contando como que está o Panamá, como que está, né? Eu sei que todo mundo aqui pensa que eu sou brasileira, mas eu sou panamenha. E aí a gente começou a conversar, e a gente conversou sobre umas coisas. Mas eu vou começar a conversar com vocês e falar para vocês desde o princípio. Quando eu era pequena, a minha avó era a única cristã no nosso meio. Na casa da minha avó teve 12 filhos. Nós morávamos com meu avô e minha avó. E ela era a única cristã. E a gente chamava ela de louca, a família toda, ninguém respeitava a minha avó, né? E as crianças cresceram assim. A minha avó falava, no nome de Jesus, no nome de Jesus, la sangre de Cristo tem poder. Não, e a gente falava, ai meu Deus, aí vem a louca. E ela ia para a igreja, que é uma igreja pentecostal, aquela de ela só usava saia e vestidos. E foi assim minha vida toda, né? A gente cresceu, eu vim para cá, para os Estados Unidos, novinha, tínhamos entre 13 e 14 anos, mais ou menos 15. E chegamos a uma igreja evangélica aqui nos Estados Unidos, porque era o único lugar que falava espanhol. E a gente não entendia inglês, então nós fomos para lá. Minha mãe casou com um americano e ele da família toda cristã. Começamos a ir na igreja. E a gente falava, pode falar de tudo, mal de tudo, mas menos da Virgem Maria. Porque nós éramos católicas, assim, firmes, né? Certo. Aí, o tempo foi passando, a minha mãe se converteu, firme. Minha mãe quase faleceu, tem um testemunho muito grande nisso. Quando ela teve câncer, voltou, foi curada pelo Senhor. E ela começou a fazer teologia, se formou de pastora. Ela começou a ir no Panamá, abriu 6 igrejas evangélicas no Panamá. Ela tem um testemunho tremendo sobre os bandidos do Panamá, né? Uma região muito forte, e ela foi a intermediária entre os bandidos e a polícia lá do Panamá. Foi filmada, saiu na televisão e tudo, para a honra e glória do Senhor. Minha mãe faleceu, né? Mas sabe, quando minha mãe faleceu, nós, todos os filhos, nós somos 6, nos convertemos. Nós começamos a servir o Senhor, nós começamos a viver na presença do Senhor. E assim foi indo a vida. Minha mãe faleceu, a gente continuou, nós estamos, né? E chegamos até a conversa de ontem. Aí, meus irmãos conversando, e a gente falou assim, ele falou, quero levar vocês em uma cidade muito bonita, muito linda. Nossa, amei essa cidade, esse lugar. E aí a gente falou assim, vamos marcar todos nós com a família. Aí ele falou assim, vamos fazer uma viagem missionária.
da família, que nós chamamos o nosso grupo Família em Progresso, porque ainda estamos melhorando. Ele falou, a família em progresso. Aí eu parei e falei assim, olha que lindo. Os filhos de Dona Alba, a minha mãe, estão voltando para o Panamá para fazer missões. Minha avó era a única cristã. Minha mãe se converteu. Vamos ver as gerações aqui. Minha avó, minha mãe. Os filhos da minha mãe se converteram. Certo? Minhas sobrinhas e meus sobrinhos todos são cristãos. E nós temos 2 netos. Uma menina, neta, se eu sou tia-avó, ok. Uma menina que tem 8 anos, eu acho que é a Alessa. E acabou de nascer outro. A Alessa é cristã também. Vai na igreja. 5 gerações. 5 gerações. Não perca a esperança. A palavra de Deus, ela se cumpre. Não importa o que você está vendo nos seus filhos hoje ou nos seus irmãos. A palavra de Deus se cumpre. 5 gerações. E nós estamos conversamos ontem, planejando não para ir, vamos visitar Panamá, ser turistas, vamos como missionários. A família, porque nós somos muitos, somos 6, né? Éramos 6, um faleceu. Mas eu acho lindo isso. Vejo a promessa do Senhor se cumprindo na minha vida. Não estou contando a história que eu ouvi falar. Na minha vida, na minha família. Aí quando eles estavam cantando essa música, me lembrei. A palavra de Deus diz que as bênçãos nos alcançam até 1000 gerações. Eu acredito que os filhos do Caleb, os netos do Caleb, os bisnetos do Caleb, andarão nos caminhos do Senhor. Assim como seus filhos, seus bisnetos, seus netos vão andar nos caminhos do Senhor. Amém? Amém. Aleluia. Glória a Deus. Deus é bom. Deus é bom. Amém? Todos vocês estão com a palavra aí? Amém. Gostaria de estar compartilhando com vocês nessa manhã. Eu coloquei o título dessa mensagem, A Excelência de Ter Bons Olhos. Mateus 6, verso 22, 23, a parte A fala assim: os olhos são a lâmpada do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Ou uma outra condicional. Se, porém, os seus olhos forem maus, todo o seu corpo estará em trevas. O olho é o meio pelo qual o corpo dispõe, é o órgão pelo qual o corpo dispõe para poder ver, né? E o que eu vejo condiciona a minha ação. Como eu vejo vai me encher de luz ou vai me encher de trevas. Esses 2 versos, eles estão, parece que, espremidos entre os ensinamentos de Jesus. Mas todo ensinamento de Jesus, ele vem numa sequência. Jesus estava construindo uma doutrina, a sã doutrina. O capítulo 6, ele começa falando sobre o que mesmo? Mateus capítulo 6. Oração, jejum, oferta. O que antecede isso é criar um tesouro no céu. E ele fala assim, o que o Jonas ministrou hoje, né? Não crie tesouros na terra. Porque na terra a ferrugem corrói e a traça também faz isso, e os ladrões. Eu não estou falando nada contra em você ser alguém que seja prudente com a sua maneira de viver. Não é isso que eu estou falando. O que eu estou falando é que Jesus está ensinando assim, esse tesouro que a gente luta tanto para construir, ele passa. Ele não muda a história. Ele não muda a história das pessoas. Mas o tesouro que a gente cria nos céus, ele tem uma eternidade. Ele não tem uma validade, ele não termina. Então, no meio desse processo todo, Jesus passa a ensinar. E ele, no último versículo, ou o versículo que antecede, o verso 21 desse ensinamento, ele fala assim: cuidado com o teu coração, porque onde estiver o teu coração,
aí vai estar o teu tesouro. Onde você, o que é um tesouro? Aquilo que eu mais gosto, aquilo que me atrai. É onde meu olho, ele é atraído. Eva, ela foi atraída por algo que o coração dela, antes dela olhar, o coração dela se inclinou para aquilo ali. E depois que o coração se inclina, ela passa a contemplar. E aquilo que ela estava contemplando foi enchendo a vida dela de luz ou de... E nesse contexto a gente sabe o que encheu o coração dela. Domingo passado eu falei sobre não olhar para as circunstâncias. Lembra disso, não? Sim. Para nós olharmos para Jesus. Porque enquanto Pedro estava olhando para Jesus, o olho dele estava... O seu interior estava se enchendo de quê? De luz, de esperança, de fé. Eu vou conseguir andar sobre essas águas, eu vou chegar até Jesus, eu vou alcançar isso que eu anseio tanto. Mas em um certo momento ele tirou os olhos de Jesus e passou a olhar as circunstâncias. E as circunstâncias encheram o coração dele de medo e dúvida. E consequentemente ele passou a afundar. Eu peço, a mesma pessoa que andou até Jesus, que chegou, a Bíblia fala que ele chegou até Jesus. Por que você fala isso? Porque Jesus estendeu a mão e puxou ele deveria estar do lado de Jesus. A mesma pessoa que contemplou Jesus e conseguiu chegar até Jesus, no momento que ela tira os olhos de Jesus, ela passa a ter uma outra ação. O olhar fala muito. Fala ou não fala? O olhar fala muito. Você lembra do olhar da paquera? Quando você queria conquistar a donzela? Lembra disso, não? Lembra ou não lembra? Mas faz muito tempo. Não, filho, você tem que continuar paquerando hoje. Senão os teus olhos vão se encher de trevas. E aí é complicado. Tem que fazer graça com a menina. Né? Tem que dar uma resenha. Não, tem que largar uma letra. Não, hoje é minha esposa. Não, filho. Ela continua sendo tua namoradinha. Entendeu? Então, isso é o olhar da paquera. O olhar combinado, quando você combinou em roubar aquele banco, que você fala, no segundo piscar do olho esquerdo, a gente entra em ação. O olhar crítico. O olhar crítico, quando você está fazendo alguma coisa, você sabe que a pessoa está te escaneando. E ela está passando aquele olhar crítico. O olhar da repreensão, você lembra quando o pai olhava para você? A minha mãe falava assim, caro de Deus. Eu já sabia o que isso significava. E eu me arrependia, mas mesmo assim, o coro cantava. O olhar da compaixão. Olhar da empatia. É alguém que está olhando para umas circunstâncias, mas consegue se colocar no lugar daquela próxima pessoa que está passando por uma situação. A maneira que eu vejo o mundo, as pessoas, somente me afeta. Como eu vejo as coisas, como eu vejo as pessoas, muitas vezes eu olho de maneira crítica tentando afetar aquela pessoa. Mas isso não é uma realidade. A maneira que eu vejo as coisas, como eu vejo as coisas, a única pessoa afetada sou eu. Como eu vejo o exterior ou as pessoas, pode me encher de trevas ou pode me encher de luz. Às vezes uma situação que não muda. Sabe aquela situação que não muda? Aquela situação que está naquele lugar há muito tempo? Precisa só uma pessoa que possa mudar o olhar dela para aquela situação, para que a situação possa mudar. Como eu vejo a minha esposa? Como eu vejo a minha família? Como eu vejo os meus filhos? Como eu vejo a vida? Como eu vejo o meu trabalho? Como eu vejo o meu trabalho? Eu não aguento mais trabalho. Isso está te enchendo de quê? De uma visão ruim, que está sugando a tua energia. Porque como eu vejo, o que eu vejo e como eu vejo, vai me encher de luz ou vai me encher
de trevas. Você fala assim, mas eu não sou do Senhor. Você é do Senhor. Por isso que a gente está aqui tratando dessas coisas. Porque você é do Senhor. E Deus quer encher a tua vida, Deus quer encher a minha vida de luz. Ele quer que os meus olhos sejam bons. Mas os meus olhos, eles não são bons. Por quê? Porque tem uma herança. Eu tenho uma herança caída. Naturalmente, os meus olhos, eles são maus. O que é o olho mau? É o olho da herança. Após a queda, o homem passou a ver tudo a partir desse prisma, olhos maus. Ou seja, os olhos ficaram enfermos. Como consequência, as ações do homem também. O que aconteceu com Caim e Abel? Caim e Abel, o irmão, ele olha para o próprio irmão e por ter um olhar mau, o coração dele se enche de trevas. E o que ele faz? Ele vai lá e mata. Por quê? E Deus diretamente fala com Caim. Ele diz assim, o pecado está onde? Você se encheu de trevas, Caim. O pecado está dentro de você. Cabe você. Mas por que não domina? Porque a natureza do homem é má, é caída. Jesus fala da faculdade espiritual, usando a visão natural. Se essa faculdade não for normal, mas enferma e fraca, dificilmente o indivíduo poderá praticar o bom senso espiritual. Se eu tirar esse óculos aqui, minha vida vai ser muito limitada. E eu vou ter que parar por aqui porque eu não estou vendo mais nada. Eu vou conseguir falar só daquilo que entrou no meu coração a respeito dessa palavra. Se eu tirar meu óculos, eu não consigo dirigir. Se eu tirar meu óculos, eu não consigo exercer as práticas do meu dia a dia. Porque os meus olhos, eles são limitados e maus. Eu recebi um e-mail do consultório que eu tenho que visitar uma vez por ano, falou assim, olha, está chegando a hora de você visitar o oculista novamente. Todo ano eu tenho que fazer uma visita ao oculista. Por quê? E é incrível, todo ano eles falam assim, você precisa ajustar. Eu tenho uns 10 óculos lá em casa já. Eu tenho mais óculos que sapato da minha esposa. Ela falou assim, não. Você sabe muita coisa. Ela já se desfez de muito. Mas isso é estratégia. Ela arruma espaço para colocar mais. E eu ganho bastante. Aí quando você chega no oculista, tem uma história de tirar a pressão do olho. Tem ou não tem? Sim. Porque dependendo de como está o estado do teu olho, de como está a saúde do teu olho, isso vai determinar muita coisa. Se eu olhar para você, eu vou saber se seu pai usa óculos, sua mãe usa óculos ou não. Tem exceções? Tem. Mas normalmente nós carregamos esse DNA da visão dos nossos pais. Deus quer nos dar o DNA da visão que Ele tem para cada um de nós. Mas para isso acontecer, eu preciso mudar a minha visão. A minha visão, ela é má. Os meus olhos, eles são maus. Mesmo sendo uma pessoa que anda com o Senhor. Eu preciso entender isso. Eu não tenho bem em mim mesmo. Olha o que fala Mateus 6:23. Se é uma condicional, é ou não é? Se, porém, os meus olhos forem maus, todo o seu corpo estará em trevas. Portanto, se a luz que existe em você são trevas, que grandes trevas serão. Essa palavra maus é poneros, que significa olhos maus. A definição do Strong é mal de natureza ou condição má, no sentido físico, doença ou cegueira, no sentido ético, mal, ruim, iníquo. 1 João 2,11. Mas quem odeia o seu irmão, olha a influência do olho mau. Mas quem odeia o seu irmão está nas trevas. Anda nas trevas. E não sabe para onde vai. Por quê? Porque as trevas cegaram os olhos. Em outras palavras, o sentimento é um mau referencial, pois ele traz cegueira e afastamento que pode vir a ser acompanhada com práticas antigas, desejo da carne. Eu não sei como funciona na sua casa, mas eu sei como funciona na minha casa.
Quando el sangre caliente, a hispano se queda caliente, la sangre y el sangre del italiano también. Os desejos, o que aflora nesse momento? É incrível que não é o Espírito Santo que aflora nesse momento. É o outro espírito. É o espírito da carne. Que fala assim, você está aguentando essa mulher até hoje? Não é possível um negócio desse. E vice-versa. Você entende o que eu estou falando? Amém. Porque entrou, o que entrou? No conflito entrou as trevas. Normalmente no conflito entra, fala no conflito, entra as trevas. E qual que é o desejo das trevas? Trazer de volta o velho homem. Trazer aquele homem que tem que morrer todos os dias. Que é o desejo da carne. Aí os desejos da carne é incrível. A palavra fala que o fruto do Espírito você tem que buscar. Você recebeu o Espírito Santo? Amém. Sim? Agora você tem que permitir o Espírito Santo promover em você um Espírito excelente. Amém. Amor, paz, bondade, benignidade, mansidão, domínio próprio. Essas coisas elas não acontecem por osmose. É necessário permitir o Espírito trabalhar na sua vida. É necessário buscar essas coisas. Mas as obras da carne você não precisa buscar. Elas são manifestadas porque faz parte da sua natureza. É natural isso daí. 1 João 2,16. Porque tudo o que há sublinha essa palavra mundo. Os desejos, o que tem no mundo? Os desejos da carne. Os desejos do quê? Dos olhos. E o que mais? A soberba da vida. Não procedem, mas procedem de quem? A natureza do olho mau, naturalmente atraída pelas coisas do mundo, aion. Tem pelo menos 3 significados dessa palavra mundo na Bíblia. Tem o primeiro significado, Deus amou o mundo, são as pessoas. Deus amou as pessoas de tal maneira que deu quem? O seu Filho. E tem a outra palavra mundo que é cosmos, a criação. Tudo foi feito por Deus. Toda a criação foi feita por Deus. Então, todo o cosmos foi feito por quem? Pelo nosso Deus. E aqui o apóstolo Paulo também fala, mas é o apóstolo João que está falando. Ele fala que as coisas do mundo. Que mundo é esse? É o mundo pessoas, é o mundo cosmos ou é o mundo sistema? Aion caído. É o sistema caído, é o mundo que caiu. Esse sistema gera, aqui, o que ele gera aqui? Desejo da carne. A tua carne deseja, filho, vai em frente. Desejo dos olhos. E a soberba da vida. O apóstolo João fala assim, isso não procede do Pai, mas procede de quem? Do mundo. E olha, isso vai desenrolando um efeito, vai trazendo em nós um efeito que se os olhos são bons, ele vai produzir um efeito. Aonde? Dentro do meu coração. Se os olhos forem maus, isso também vai produzir um efeito aonde? Dentro do meu coração. E do meu coração jorra o quê? Toda a minha vida. Aqui está o cerne dessa mensagem. Se você entender isso daqui, você entendeu a mensagem. Os teus olhos alimentam o teu coração. Se for luz, o teu corpo terá luz. E você vai resplandecer luz. Se os olhos forem maus, o coração vai ser cheio de trevas isso vai ser pulverizado por onde você anda. Como você vê, como você fala, como você se relaciona. Mateus 5:29. Portanto, se o seu olho, o olho com o qual você enxerga melhor. Alguns falam que o olho direito é o olho que mais enxerga. Mas não existe aí uma unanimidade nisso daí. Mas tudo bem. Mas para o judeu, o olho direito era o olho melhor. A mão direita era a mão do pacto. Então, para eles, isso era muito importante. E ele fala assim, se o teu olho direito, se o teu melhor olho, aquilo que era para ser bom na sua vida, aquilo que era para ser saudável na tua vida, não está produzindo luz, é melhor que você arranque e faça o quê? Jogue ele longe. É melhor que seja destruída uma parte de você do que o corpo ser lançado aonde?
No inferno. E esse contexto aqui é contexto de adultério. Jesus estava ensinando o povo judeu a respeito de adultério. Eles perguntaram, nosso querido Moisés liberou carta de divórcio. E o que você fala? E ele fala assim, olha, por causa da dureza do coração de vocês. Mas no princípio, não era assim. Aquele que olha com um olhar indigno para uma outra pessoa, já comete o quê? Adultério. Olha o que Jesus está falando. Se o olho produz trevas para o teu coração, essas trevas vão produzir um efeito na sua vida. Se quando você olha para teu irmão, você tem um olho puro, você tem um olho de respeito, você tem um olho de alguém que está falando assim, essa é minha irmã, e não escaneia a pessoa, isso vai gerar o quê? Luz em você. Mas se o olho tiver uma má intenção, isso vai gerar trevas. Eu não vejo, mas Jesus vê. Por quê? Porque se os olhos forem bons, o teu corpo todo vai ser saudável. Se o corpo não for, se o olho não for bom e ele não entender essas coisas, o que ele vai produzir na minha vida? Trevas. E aí eu falo assim, sou do Senhor, glória a Deus, somos do Senhor, mas precisamos mudar a nossa maneira de ver as coisas. Porque quando Jesus chegou, ele chegou falando assim, vocês precisam receber visão de reino para poder entender o reino dos céus. Porque se vocês não receberem visão, se vocês não mudarem a visão, vocês não vão conseguir entender o que eu vou falar para vocês. E o capítulo 5, 6 e 7, basicamente, é o fundamento do ensino de Jesus. Se nós pegarmos esses 3 capítulos e aí aplicarmos isso como um estilo de vida, você vai viver o reino plenamente. Esses são os maus olhos. E os bons olhos? Provérbios 4, 25. Que os seus olhos olhem direto. E que as suas vistas se fixem no que está diante de você. Faça plana a vereda de seus pés, para que todos os seus caminhos sejam retos. Não se incline nem para a direita, nem para a esquerda. Afaste os seus pés do quê? Do mal. Aqui é Davi discipulando o filho dele, Salomão. Ele falando assim, Davi falando para Salomão, Salomão, que o teu olhar seja reto, seja justo, seja um olhar de alguém que tem dignidade naquilo que está fazendo. Que o teu olhar não seja um olhar complexado. Não fique olhando para baixo, Salomão. Não fique olhando para as circunstâncias e falando, não vou alcançar. Que o teu olhar seja um olhar justo, seja um olhar reto. Olhe para frente, Salomão. Busque o Senhor. Busque as coisas do alto. Não perca a tua visão nessa jornada, Salomão. Você nasceu com um propósito. Então que o teu olhar esteja posto sobre este propósito. Faça plana a vereda dos seus pés, porque o meu olhar, ele pode me conduzir para caminhos complicados, ou não pode? A maneira que eu vejo algumas situações, porque todos nós vemos e interpretamos e tomamos conclusões. É ou não é? Estou falando uma besteira, não? E dependendo de como eu olho, dependendo de como eu interpreto, dependendo de como eu aplico, aquilo ali pode gerar luz na minha vida ou não. O olho saudável vê uma imagem só. O oculista ele quer ao máximo produzir uma imagem clara na sua vida. Por isso que ele ajusta tanto o óculos. That's good now, você tira aquele negócio, bota de novo, tira aquele negócio, bota de novo. No, it's not good, it's not good, it's not good, it's gonna get better, it's gonna get better. Porque ele quer que você tenha uma visão, ele está ajustando a tua visão. Ele tá fazendo com que aquilo que você não consegue ver com o teu olho natural, seja ajustado com esse auxiliador. Porque é necessário, é importante ou é necessário beber? É necessário. É necessário. O olho saudável vê uma imagem só, e não duas. Como sucede no caso de certas doenças do olho. Assim também a alma
que recebe a luz de Cristo vê uma imagem espiritual clara. É orientada por um só propósito, serve um só Deus, busca as riquezas celestiais e não as terrenas. O olho natural é o órgão que capta a luz e guia todos os membros em suas ações. A alma, a mente simples, recebe a luz espiritual para guiar a vida no caminho de Deus. Mateus 6, 22. Os olhos são o quê? A lâmpada do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. E agora eu quero aplicar essa palavra sobre um pequeno trecho que está lá no livro de Efésios, que o apóstolo Paulo escreve a essa igreja, que fala assim, Efésios capítulo 1, verso 15, por isso também eu, o apóstolo Paulo falando, tendo ouvido a respeito da fé que vocês têm no Senhor Jesus e do amor para com todos os santos, não cesso de dar o quê? Graças por vocês, mencionando-os nas minhas orações. Peço ao Deus de nosso Senhor Jesus Cristo. Agora ele vai começar a aplicar a oração dele. Peço ao Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, que o quê? Que conceda a vocês o espírito de sabedoria, de revelação, no pleno conhecimento dele. Peço que ilumine os olhos do coração de vocês, para que saibam qual é a esperança da vocação de vocês, qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos. Vamos orar? Senhor, muito obrigado, Deus, pela tua palavra. Nos ensine através dela, fale conosco através da tua palavra. Amém. Abre os nossos olhos através da tua palavra. Libera, Senhor, algo novo sobre as nossas vidas nessa manhã. Não queremos andar somente de ouvir falar, mas queremos ter uma visão plena, ampla e clara de quem o Senhor é. E sabemos que essa visão não vem de homens, vem do teu coração. Então eu te peço que o Senhor venha ungir os nossos olhos. Amém. Amém. Você entendeu qual é a diferença do olho mau para o olho bom? Você fala assim, meu olho é bom. Glória a Deus, que Deus te guarde e mantenha a tua visão neste lugar. Mas o meu olho nem sempre ele é bom. E manter o olhar em um lugar onde ele produz luz é uma renúncia constante. Tá certo? E a primeira coisa que o apóstolo Paulo estava ensinando a essa igreja de Éfeso é o seguinte: os bons olhos, eles ressaltam as qualidades sem negar a realidade. Efésios 1,15. Por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós, no Senhor Jesus, e o vosso amor para com todos os santos. Era uma igreja que tinha fé, era uma igreja que tinha amor, mas era uma igreja que também tinha dificuldades. Aquela igreja de Éfeso, sim, tinha um pouco de dificuldades. Hoje a igreja contemporânea, graças a Deus, é uma maravilha. É uma maravilha das maravilhas, é uma maravilha. A igreja de hoje é um negócio fantástico. E aquela igreja de Éfeso também tinha suas dificuldades. Mas o apóstolo Paulo tinha os seus olhos bons. Ele conseguia ver as dificuldades sem permitir que os olhos dele fossem influenciados ou contaminados por aquilo que não estava bom. Verso 16. Não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações. É interessante que, como eu falei, o apóstolo Paulo sabia que a igreja tinha dificuldades. Né? Mas ele não focava o olho dele somente nas dificuldades. Quando eu foco o meu olho somente na dificuldade, normalmente, o amor, a fé, a visão, aquilo que está cheio de luz, se eu ficar focando só nas dificuldades, essa visão vai se tornar uma visão turva. E eu vou exaltar mais as lutas, as dificuldades, do que as qualidades que elas são reais. E naturalmente o meu olho, ele se volta, a natureza do meu olho é ver e contemplar as coisas ruins. Esse é o olho humano. E ficar em cima desse negócio, até, você está entendendo?
E o apóstolo Paulo traz uma lição muito grande para nós. Ele fala assim, eu sei das dificuldades. Eu sei das dificuldades, mas eu trabalho com vocês. A minha visão, para que ela possa ser mantida uma visão boa, eu mantenho os meus olhos nas qualidades de vocês. Porque é isso que faz com que o meu corpo, a minha vida, o meu coração seja cheio de luz. Vocês entendem o que eu estou falando? Parece que isso é um negócio assim, meio que para incentivar os outros também. Mas ele sabia que se ele fizesse esse processo ao contrário, automaticamente aquele amor, aqueles bons olhos que foram cultivados ao longo de uma caminhada, com o tempo se passa a olhar de maneira diferente. É ou não é? Quando você começa a focar muito na dificuldade, a linguagem de amor da minha esposa é afirmação e sapato. No começo do nosso casamento, a gente tinha muita dificuldade, muito conflito, porque eu queria focar nas dificuldades dela. Aí quando eu ia exortar, ela reacionava. Por quê? Porque é difícil para ela lidar com isso daí. Porque a linguagem de amor dela é o quê? É a palavra de afirmação. É não negar a realidade, mas trazer as qualidades. Porque isso faz com que ela seja aceita. Você está entendendo? E é exatamente isso que nós precisamos entender como povo de Deus. Se você andar com o Marciano, você vai ver dificuldades no Marciano. E a gente se apega em dificuldades e anula todas as qualidades. E fala assim, esse cara não serve para andar comigo. Porque eu estou focando só na dificuldade. Por que o casamento acaba? Porque todas as pessoas têm qualidades e têm defeitos. Somos falhos. E aí o casamento vira só um campo de batalha. Ninguém aguenta viver desse jeito, gente. Você tem que tirar a sua esposa desse lugar, e você tem que se tirar desse lugar e levar para um lugar de paz, onde você dá um rolando nela, troca uma ideia boa, né? Fala assim, rapaz, tempo tem passado, mas a gente continua forte, que nem José Caleb, né? Tem que entender essas coisas. Porque o apóstolo Paulo ele fala isso? Porque ele estava fazendo um exercício diariamente, constantemente, a trazer à mente dele, a trazer diante dos olhos dele, aquilo que gera esperança. Tem tanta coisa gerando desesperança, tem tanta coisa querendo roubar sua fé, tem tanta dificuldade que nós precisamos aprender como se comportar diante disso. E o apóstolo Paulo, essa semana eu falei, Deus, por que o Senhor me permite passar por tantas dificuldades? Ele falou assim, dificuldades? Falou, porque para mim é. Ele falou assim, você conhece a palavra? Eu falei um pouquinho, não conheço muito não. Você lembra do meu apóstolo Paulo? Você lembra do meu servo tal, meu servo tal? Eu falei assim, realmente não é dificuldade não. Porque eu preciso entender que a maior parte das minhas dificuldades, ou as maiores dificuldades, sou eu mesmo que crio. Como eu estou olhando a circunstância. Eu olho mal, encho meu coração de trevas, e automaticamente aquilo ali vai gerar o quê? Falta de paz, falta de tudo. E aí eu quero transferir essa responsabilidade para quem? Para o meu próximo. Lamentações 3:21. Mas a esperança volta quando? Quando penso no seguinte: o amor do Senhor Deus não se acaba, e a sua bondade não tem fim. Esse amor e essa bondade são novos todas as manhãs. E como é grande a fidelidade do Senhor para a minha vida. É alguém que trina o olho dele, é alguém que trabalha, é alguém que foca a mente dele naquilo. Ele sabe que tem coisas ruins, mas ele foca naquilo que gera esperança no coração dele. Ele foca naquilo que traz o ânimo, falando assim, eu sei que tem dificuldade, eu sei que tem lutas, mas as misericórdias do Senhor mais uma vez se renovaram sobre a minha vida. Então eu vou focar nisso, porque o meu Deus é bom, Ele é bom o tempo todo.
Então a primeira coisa que eu preciso entender para mim treinar meu olho é, eu vou olhar para as dificuldades, eu vou ver as coisas que não estão corretas. Abacuque fala assim, por que o Senhor me permite ver todas essas coisas? Por que eu vejo a indiferença? Por que eu vejo a injustiça? E eu vejo isso, mexe comigo. Por que você me permite ver todas essas coisas e isso me abala tanto? Aí ele vai para a torre, né? E troca o quê? Troca? É a mesma pessoa, no mesmo local, porém com uma visão diferente. Deus fala para ele assim, Abacuque, o negócio é que você está focando só naquilo que não está dando certo. A igreja não é diferente. A igreja tem coisas que funcionam e está dando certo, e tem coisas que ainda estão em processo. Se eu focar só naquilo que não está dando certo ainda, ninguém suporta. Alguém suporta? Então eu preciso tratar a realidade, não dá para botar debaixo do tapete, mas eu preciso ter olhos bons. Fala, Deus, eu sei que o Senhor, essa história de ser igreja começou no teu coração. E eu sei que o Senhor vai nos ajudar a trabalhar aquilo que tem que ser trabalhado. Porque eu quero treinar minha vida, eu quero treinar meu olho, eu quero caminhar de acordo com a tua vontade, eu quero ter um coração que gera esperança. Né? Não é assim? Amém. E você aplica isso em qualquer área da sua vida. Cada um tem uma realidade hoje. Não é assim? Tem coisas que estão dando certas e tem coisas que não estão. Segundo lugar, os bons olhos nos concedem o pleno conhecimento de Deus. Efésios 1,17. Peça ao Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, que conceda a vocês o quê? Espírito de sabedoria e de revelação no quê? No pleno conhecimento dele. Colossenses 1,9. Por esta razão também nós, desde o dia em que soubemos disso, não deixemos de orar por vocês e de pedir que transborde do pleno conhecimento da vontade de Deus, em toda sabedoria e entendimento. Se eu sou cheio do conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e inteligência espiritual, eu consigo o quê? Eu consigo ver as coisas do ponto de vista de Deus. E se eu consigo ver as coisas do ponto de vista de Deus, eu sou cheio do conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e inteligência. O resultado disso daí, Colossenses 1,10. Dessa maneira, poderão viver como? De modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Quem quer viver dessa maneira? Amém. Mas isso é um resultado. Todos nós queremos resultados, ou não queremos? Porém, o resultado, na maioria das vezes, ele é fruto do processo. Se eu aborto o processo, eu não chego no resultado final. E sem medo de errar, todos nós aqui estamos em algum processo. Estamos sendo processados pelo Espírito Santo. Porque o Espírito está gerando em nós uma obra excelente. O teu casamento está sendo processado? Calma, bebê, não vai respondendo assim. Tem relacionamentos na sua vida que estão sendo processados? Sim. O teu relacionamento com Deus está sendo processado? A igreja está sendo processada? Sim. É claro, porque existe um resultado. Deus não abre mão do resultado, mas eu também não posso abrir mão do processo. Se eu abro mão do processo, Deus, ele fala assim, eu espero que você volte, porque eu tenho um resultado para a sua vida. Me dá o resultado sem processo. Não deu. Porque além de te dar resultado, Deus quer te fazer uma pessoa plena. Amém. Alguém que tenha pleno conhecimento de quem é Deus. Amém. Você entende isso? Amém. Paulo entendia que ninguém pode ser discípulo de Jesus se os olhos do coração não forem iluminados. Os olhos espirituais que vejam o Deus, os olhos espirituais que vejam o que Deus vê. A maneira mais prática para ajudar alguém a ver o que Deus vê é compartilhando o que você está vendo. É interessante que Abacuque, depois que ele recebeu a visão, Deus falou para ele o que? Abacuque, agora que você está vendo alguma coisa, começa a compartilhar com os teus irmãos aquilo que eu entreguei para você. Vai falando, mas não, vai fazendo com que isso se torne claro no coração das pessoas.
Permita que elas entendam aquilo que você está entendendo. Mas só que é uma obra que tem que ter paciência. Amém. Segundo Reis 2:9. Aqui, Elias entrou numa caverna, trocou os olhos, ficou com os olhos maus, porque Acabe e Jezabel queriam pegar o profeta, e ele foge. E ele cria uma caverna para ele. E quando ele chega na caverna, Deus vai lá e fala assim: Elias, o que você está fazendo aqui, Elias? E Elias fala assim: Deus, só eu fiquei. Ninguém quer fazer a obra como eu faço. Ninguém entende como eu entendo. Aí Deus fala para Elias: Elias, sai daí. Ele teve uma experiência com Deus, do vento, do fogo e de tudo mais. E Deus fala para Elias: volta a ungir esse rei. Elias, faça discípulos, vai ungir Eliseu. Ou seja, volta a fazer, Elias, aquilo que gera esperança no teu coração. Porque hoje, nesse momento, você está com os teus olhos maus. E você não, por não conseguir ver, você quer viver aquele momento. Eu tenho mais para você, eu tenho muito mais para você. Eu tenho muito mais para você. Fala para você mesmo, eu tenho muito. Deus tem muito mais para você. E Elias vai e encontra Eliseu fazendo o quê? Trabalhando. Ele vai lá e lança a capa sobre Eliseu. E Eliseu, ele larga aquela vida e passa a seguir Elias. E Elias fala assim: olha, eu estou fazendo uma viagem internacional. Eu vou ter que ir para Betel, eu vou ter que ir para Jericó, eu vou ter que atravessar o Jordão. E tem mais. Tem uma promessa sobre a minha vida, eu vou ser arrebatado. Você pode andar comigo um espaço de tempo, mas eu vou ser tomado. Isso te lembra a história de alguém, não? Que Jesus falou com os discípulos? Vocês vão passar comigo em Betel, vão passar por lutas, Jericó, um lugar de luta. Jordão, vocês vão ter que aprender a atravessar o Jordão, confiar em mim. Mas eu vou voltar para o Pai. E Eliseu falou: não tem importância, eu estou firme. E ele passa por todos esses estágios. E é incrível que quando Elias ia para Betel, ele falava para Eliseu: fica aqui que eu vou para Betel. E Eliseu? Eu já abandonei aquela velha vida. Eu já larguei aquele negócio para trás. Eu não faço mais parte daquilo. Aleluia. Eu não tenho outro caminho. Eu não tenho outra opção, Elias. Porque o profeta no Velho Testamento, ele representava Deus. Eu não tenho outra escolha, Elias. Eu vou te seguir. Eu vou para Betel. E Jericó, que é o lugar de lutas. Eu não tenho outra escolha, Elias. Eu vou passar com você por Betel, vou passar com você em Jericó. E aqui é onde entra o verso 9. Quando eles tinham passado o Jordão, Elias disse a Eliseu: diga o que você quer que eu faça por você, antes que eu seja levado embora. Eliseu disse: quero receber por herança porção dobrada do seu espírito. Elias respondeu: você fez um pedido difícil, mas se você me me vir quando eu for levado embora, será como você pede. Porém, se você não me vir, não será assim. Eliseu precisava ver. Ele precisava ter bons olhos para poder receber aquilo que o Espírito estava entregando para a vida dele. E eles falam assim: você precisa ter bons olhos, meu filho, porque aquilo que você está pedindo é grande demais. Você precisa receber os olhos do Senhor. E foi o que realmente aconteceu. Segundo Reis 6,15, o servo do homem de Deus levantou-se bem cedo. E ao sair, eis que tropas, cavalos e carros de guerra
haviam cercado quem? A cidade. A cidade. Então o moço disse a Eliseu: ai, meu senhor, o que faremos? Ele respondeu: não tenha medo, porque são mais os que estão conosco dos que estão com eles. Verso 17. Eliseu orou. Leia esse pedacinho da palavra. Eu gosto dessa proclamação. Eliseu orou e disse. Porque muitas vezes a gente ora e não fala nada. Não declara, não chama a existência, não profetiza, não abençoa. Fica naquele nhenhenhen, carro velho que não pega nhenhenhen. É minha esposa, é aquele pastor careca todo domingo, é o meu filho, é o meu trabalho que não aguento mais, essa luta é a pós-pandemia, o Eliseu orou e disse: abre os olhos desse menino para que ele possa ver que maior é o número daqueles que estão conosco. E os olhos desse menino foram. O Senhor abriu os olhos do moço e ele viu que o monte estava cheio de cavalos de fogo ao redor dele. Quando temos os olhos do nosso coração iluminados, passamos a viver por fé e não mais por sentimentos. Passamos a ser guiados por propósito e não somente por resultados. É alguém que tem plena convicção que eu não estou só nessa obra, nós não estamos sozinhos nessa obra, mas como eu vejo essa obra, ela pode me cansar, porque a maneira que Elias estava vendo a obra, alguns estudiosos falam que Elias ele antecipou a parada dele no ministério. Por quê? Porque como ele estava vendo a obra. Como eu vejo essa obra pode me encher de luz. Ou pode gerar o quê? Trevas e me cansar. E desistir de tudo. Porque Deus ele é bom, sim ou não? Sim. Mas é porque os meus olhos precisam ser mudados, transformados. E quando eu falo isso, eu estou falando para mim, porque essa palavra ela ministra no meu coração. Eu preciso mudar minha visão para poder entender que Deus ele continua trabalhando em meu favor. Amém. Terceiro lugar, os bons olhos nos revelam que somos herdeiros. Efésios 1:18. Peço que ilumine os olhos do coração de vocês, para que saibam qual é a esperança da vocação de vocês, qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos. Amém. Paulo ora para que os olhos sejam iluminados, cheios de luz, para que possamos compreender a grande obra que a graça fez em nossas vidas. Amém. Pois antes nós não éramos nem polvo. Antes nós não tínhamos acesso a nada. Antes nós não enxergávamos nada. Aquele cego que foi curado por Jesus, que nem conhecia Jesus, foi questionado pelas autoridades, foi questionado. Chegou uma hora que eu acho que torrou, sabe, quando torra, ele fala assim, eles perguntam, mas quem fez isso? Ele fala, quem fez eu não sei. O que eu sei é que eu não enxergava antes e agora eu estou vendo. Eu não consigo te explicar tudo. O que eu consigo te explicar é que agora os meus olhos estão vendo. E o meu corpo está cheio de luz. E ele fala assim, e vocês não querem ser discípulo dele também? Porque essa pessoa que ela não está presa a um vínculo religioso, ele está cheio de luz e ele transmite essa luz. E ele fala assim, vocês que ensinam Israel, não querem ser discípulos dele também? E os médicos falam, não, o discípulo dele seja você. Eu falei, ok, eu quero ser discípulo dele. Eu quero ser discípulo dele. Você lembra quando Jesus te encontrou? Peguei para tomar. Eu lembro quando Jesus me encontrou com 18 anos. Eu lembro como eu estava. Eu lembro.
os olhos cheios de trevas, sem esperança, uma vida inteira para viver, e eu não sabia por onde começar. No sábado à noite eu estava concentrado para jogar no domingo em São Paulo. Normalmente, antes de recolher, tem um lanche, que é o lanche da noite. Eu estava passando pelo corredor do hotel e a porta do quarto de dois irmãos, eles estavam louvando o Senhor. Aí quando eles me viram passar pelo corredor, eles me chamaram: Marciano, vem cá. Senta aí, Marciano. E a última coisa que eu queria era sentar naquele lugar. Eles estavam adorando o Senhor. Aquele lugar era um lugar que tinha uma presença tão viva de Deus, tão forte de Deus. E o Anderson olhou para mim e falou: Marciano, você não quer entregar a tua vida para Jesus? Sabe isso que você está vivendo no teu coração? Ele vai mudar isso. Falei: eu quero. Ali eu entreguei minha vida para o Senhor. A gente jogou tal. Segunda-feira à noite tinha um culto. O Anderson passou no meu quarto e falou: Marcelo, vou te levar para um lugar. E quando cheguei naquele lugar, que eu sentei, eu tive a nítida impressão que o Senhor sentou do meu lado. Aleluia. Eu escutei ele falando comigo assim: filho, eu estava te esperando. Te amo tanto. Por que você está sofrendo? Por que você vê a vida dessa maneira? Eu tenho vida plena para você. Tem uma história linda, 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 linda. Eu lembro que eu passei aquele culto inteiro chorando. No final do culto, o pastor falou: você está bem? Eu falei: nunca estive tão bem. Aleluia. E a partir daí, Deus, Ele vai trocando os nossos olhos. 1 Coríntios 2,9. Mas como está escrito? Está escrito? Está escrito? Não está escrito? Está. Como está escrito: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que Aleluia. amam. Você entende isso? Você pode adorar o Senhor por essa promessa linda. Você pode dar uma salva de palmas a Jesus por isso que você tem. Você fala assim: mas isso foi tantos anos atrás. Você não pode perder isso. Você não pode perder isso. Davi fala assim: Deus, que eu nunca perca a alegria da minha salvação. O Evangelho é simples, mas ele é poderoso. Amém. Não perca essa essência, esse contato que enche teu coração de alegria todos os dias. Gálatas 4:4. Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos o quê? Adoção de filhos. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho ao nosso coração. E esse Espírito clama: Abba, Pai. Assim você, isso ele está definindo, ele está falando assim você já não é mais escravos, porém é o quê? Filho. E sendo filho também é herdeiro de Deus. Aleluia. Você tem direito a ver aquilo que o Pai tem como herança para você. Você tem direito em receber aquilo que Deus projetou desde a fundação do mundo para mim e para você. Porém, eu preciso me sentir um filho. Eu preciso me sentir um filho que está na casa do meu Pai. Conclusão: a visão celestial não pode ser cristalina enquanto vemos tudo com os olhos naturais. É necessário clamar para que o Espírito nos dê bons olhos, para que, como consequência, nosso corpo seja cheio de luz. Coloque-se de pé, por favor. Vamos profetizar essa palavra juntos? Toda a igreja? Vamos ler Mateus 6:22 juntos? Vamos lá? 1, 2, 3. Leia, por favor. Os olhos da lâmpada do corpo.
Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Agora leia esse verso na primeira pessoa. Fala, os olhos. Se meus olhos forem bons, todo o meu corpo será cheio de luz. Mais uma vez, profetiza, por favor. Os olhos são a lâmpada do corpo. Se meus olhos forem bons, todo o meu corpo será cheio de luz. Quem falou isso? Palavras de Jesus. Amém. É o que ele tem. As palavras, aquilo que Jesus deixou escrito é aquilo que ele tem como herança para mim e para você. Amém. Mas só que eu sei que não é no oculista que você recebe bons olhos. Se bem que você precisa tratar os teus olhos. Em Apocalipse 3, verso 17, Jesus fala para a igreja de Laodiceia: eu sei que vocês ficaram ricos. Eu sei que vocês prosperaram. Eu sei que vocês se vestem bem. Eu sei que isso tudo tem acontecido na vida de vocês. Mas eu peço que vocês busquem. O que coloca no olho? Busquem o meu colírio, para que os olhos de vocês possam ver. E aí então sim, a plenitude, a prosperidade chegará nas nossas vidas. Como você está vendo o teu casamento? Como você está vendo os teus filhos nesse momento? Eu não estou falando de realidade, eu estou falando como você está vendo. A situação muda quando o olhar muda. Primeiro precisa mudar como eu vejo a situação. E a partir desse momento o meu corpo vai se encher de esperança. E eu vou trazer à memória aquilo que gera esperança. E alguém que está com esperança profetiza esperança. E não caos. Pare de falar que nada está dando certo na sua vida. Pare de falar que tudo está difícil. Pare de falar isso. Por quê? Porque isso vai introduzir em você, vai disparar em você essa realidade que você está falando. Eu sei que as coisas não são fáceis, gente. Eu sei que as coisas não são fáceis. Tanto é que em seguida, Jesus começa a falar sobre preocupações. Que no mundo vocês terão preocupações, terão ansiedades, terão dificuldades. Mas tem de bom ânimo, tem de bons olhos. Se vocês tiverem bons olhos, se vocês tiverem bom ânimo, Deus não irá deixar faltar nada na sua vida. Isso é um posicionamento que eu preciso ter. Eu estou falando Marcelo. Eu falei, Jesus, eu preciso mudar várias coisas. O meu ponto de vista precisa mudar para várias coisas. Eu não sei nem como fazer, mas eu quero tua ajuda. Eu quero deixar de olhar com os olhos maus. Eu quero deixar de julgar. Eu quero deixar de tomar conclusões precipitadas. Eu quero deixar de agir dessa maneira. Porque isso não tem me feito bem. E não faz bem para ninguém. É ou não é? E nós precisamos que o Espírito Santo nos ajude. Amém. E Ele está aqui nessa manhã. Assim como um dia Ele deu olhos espirituais para o apóstolo Paulo. Quem deseja ter bons olhos? Amém. Tire sua cabeça, por favor. Se você entende, eu entendo. Eu sou a primeira pessoa que quero responder esse apelo. De falar, Jesus, me ajuda a ter bons olhos. E eu sei que isso é obra do Espírito Santo nas nossas vidas. É obra que somente Jesus pode fazer. Jesus quer tocar na sua visão hoje. Jesus quer tocar na minha visão hoje. Eu não estou falando da visão natural, da visão física. Eu estou falando da visão espiritual. Ele quer te dar olhos espirituais para que você possa ver, para que você possa contemplar, para que você possa ser cheio do Espírito Santo, para que você possa ser cheio de luz, para que você possa ser luz da terra, para que você possa fazer diferença nessa geração. Levante suas mãos.
Se você deseja, como eu desejo, receber olhos espirituais, bons olhos espirituais, levante suas mãos. Eu quero orar pela minha vida e quero orar pela sua vida. Senhor Deus, eu quero te agradecer pela tua palavra, quero te louvar pelo teu Espírito Santo. Obrigado, Deus, porque o Senhor continua trabalhando com a tua igreja. Obrigado, Deus, pelo teu amor e pela tua graça. Perdoa, Senhor. Perdoa todas as vezes que os nossos olhos foram maus. Perdoa, Senhor, todas as palavras que nós lançamos, ó Deus, que foram conduzidas por trevas. Perdoa, lança isso tudo no mar do esquecimento. Perdoa, Senhor, toda palavra lançada sobre a família. Perdoa, Senhor, toda palavra lançada sobre os irmãos, sobre os relacionamentos, até mesmo sobre o Senhor. Nos perdoe, Senhor. Nos perdoe nessa manhã. Nos aproximamos de Ti, reconhecendo, Senhor, que os nossos olhos são maus, reconhecendo, Senhor, que a nossa visão é limitada, reconhecendo, Senhor, que nós precisamos receber o Teu colírio nessa manhã. O colírio que dilata a nossa visão, o colírio que cura a visão errada e nos introduz a visão de reino, que transforma as nossas vidas, que transforma a nossa maneira de ver as coisas e as circunstâncias, Pai. Nos ajude, Senhor, caso contrário nós continuaremos com os maus olhos sobre as nossas vidas. Nós sabemos que o Senhor tem uma vida plena para nós. Para essa vida plena, Senhor, se concretizar, nós também precisamos ver isso tudo que o Senhor tem para nós. E nessa manhã, Senhor, nós clamamos, ó Pai, pela Tua graça, pelo Teu favor. Amém. Abençoe a todos que estão aqui. Nos dê esse novo prisma, meu Deus. Essa nova maneira de ver a vida, essa nova maneira de ver as circunstâncias, que conhece que existe uma realidade, mas ao mesmo tempo extrai daí as boas qualidades da vida. Nos ensine, Senhor, a viver as boas qualidades da vida, as boas qualidades dos relacionamentos, as boas qualidades do Teu Evangelho, Senhor. Nos dê essa visão. Muda o nosso coração, muda a nossa maneira de interpretar as coisas, Pai, para a glória e honra do Teu santo nome. Ore comigo assim e fala: Senhor, eu hoje, Senhor, reconheço que tenho uma visão má, influenciada pela minha natureza, mas eu recebi uma nova natureza, que é a natureza do Espírito. E essa nova natureza quer me fazer resplandecer, quer me fazer viver o melhor dessa terra. Essa nova natureza quer gerar esperança no meio do caos. Então me ajuda, Senhor, a partir de hoje, todas as vezes que o meu olho mau tentar ver as coisas do prisma dele, Espírito Santo, me ajuda a ver com os bons olhos, porque os bons olhos encherá o meu coração, a minha vida, as minhas atitudes, os meus relacionamentos, o ambiente que eu vivo, cheio de luz, de esperança, de graça, de favor, de amor, porque assim o Senhor vê, assim o Senhor me vê, com graça, com esperança e com amor. E é no nome de Jesus que nós oramos e adoramos o Teu nome, Pai. No nome de Jesus, adore o Senhor com uma salva de palmas. Aleluia! Louvado seja o Teu nome, Senhor. Graças te damos, Senhor. Adore o Senhor nesse momento. Adore o Senhor, adore o Senhor.